Eu eu fui ouvir aqui o recording in progress. Achei que era alguém falando comigo. Good evening, good morning, good afternoon, teachers. Falei good evening primeiro porque eu tô gravando isso aqui de noite. Bom, faz um tempo já que eu não gravava os treinamentos aqui para vocês. O último que eu parei foi a parte 5 e eu parei ele bem no chapter 4, né, onde eu expliquei o chapter 4 por completo. É um chapter bem grande, né? Então foi o vídeo todo já, bem dizer para ele. E depois do chapter 4, a gente tem um chapter que ele chama Bonus Chapter 1, tá? Ele vem logo após o chapter 4 aqui, como eu mostrei, apesar dele ter esse nome One, né? Bonus Chapter 1, ele só tem esse nome porque todos os chapters do livro, eles abordam algum assunto, né? Por exemplo, Chapter 1, It's nice to meet new people. Então é aquele chapter que você aprende a se apresentar, cumprimentar, enfim, o básico de como iniciar uma conversa no idioma. Chapter 2, Who we are. Então, para a gente saber quem é quem numa conversa, saber denominar bem os pronomes, tanto pessoais quanto de posse. Enfim, a gente não fica focando em regra, né? Mas o assunto lá é esse. Chapter 3, We Are Family, o próprio nome já diz. Então, os parentescos e junto a eles também, os alunos aprendem a falar sobre os gostos deles, né? Coisas que eles gostam de fazer, principalmente em família, né? Então, eles já começam a ter um bocado mais de autonomia no que eles vão falar. É mais se expressar mesmo do que só falar as coisas do material, sabe? Isso dá até mais oportunidade para o professor também perguntar mais coisas para aqueles alunos que têm mais facilidade, né? E o Chapter 4, que foi o Happy Birthday, porque o tema Birthday, né? Happy Birthday, facilita com que a gente aborde diversos assuntos. Se a gente vai falar de datas, a gente vai falar de ordinal numbers, de months of the year, days of the week. E aí você vai falar da idade, você fala dos cardinal numbers, você usa o verb to be. Enfim, a gente começa as primeiras abordagens ali com o passado. É um capítulo que os alunos ainda mais do que no Chapter 3, eles conseguem expressar a opinião deles, porque tem o game do How old, how old you think they are, né? Então, Chapter 4 é um chapter bem importante também nesse processo. Todos são, mas o Chapter 4, na minha opinião, é até um dos mais legais para os beginners aqui. E a gente vem para o bônus Chapter 1, que ele acaba não sendo exatamente um assunto, né? Como assim um assunto? Você não vai sentar para conversar disso aqui, ou dificilmente você vai sentar para conversar sobre alphabet numa roda de amigos. Enfim, não é um assunto assim que você de fato converse com as pessoas, né? Mas é uma coisa que em inglês é de extrema importância a gente saber, principalmente no inglês, né? No alfabeto você vai ter que saber em qualquer idioma que você estudar, mas principalmente no inglês. E o outro motivo da gente deixar para ver depois, né? Na verdade, basicamente o único motivo da gente deixar para ver depois é que a ideia é com que os alunos aprendam de forma natural. É isso. Você, o seu próprio idioma, você só foi ver alphabet, ou alfabeto, no nosso caso, quando você foi para a escola, né? Foi fazer o prézinho, né? Preschool, first grade, whatever. Só quando você de fato entrou para a escola que você começou a estudar mesmo a fundo o alfabeto. Você podia até conhecer antes, porque seus pais mostraram, eu sei lá se é uma criança superdotada, mas você só descobre ele mesmo, vamos dizer assim, né? Só aprende ele de fato no, na escola. Então, aqui é simulando essa ideia. A gente deu o conteúdo suficiente para o aluno saber falar, né, para o aluno ter autonomia, só que agora ele também vai conhecer melhor as palavras, aprender a falar melhor, até aquelas que ele talvez nem conhece ainda. Então, ele vai poder olhar no dicionário uma palavra e já ter uma ideia de como pronunciar ela, porque aqui nesse chapter a gente também tem a parte do Magic E. Se você, teacher, não sabe o que é o Magic E, fica atento que na hora que aparecer aqui eu vou mostrar, tá? Mas
fica a dica também de que se você não está sabendo muito sobre esse tipo de coisa, esse tipo de técnica que é aplicado por um aluno no exterior, é legal você, às vezes, voltar a pesquisar um pouco mais sobre essas coisas, né? Porque elas são importantes. A gente, professor, tende a se acomodar um bocado, eu falo porque eu faço, né? A gente tende a se acomodar um bocado, mas é legal que você não faça isso, ok? Ahn, e aí, o Alphabet, a gente vai mostrar para os alunos também que é algo importante, que é legal que eles já devem ter percebido que lá os americanos, por exemplo, levam isso muito a sério, né? Que é porque o idioma deles realmente não tem muita coerência com a escrita com a fala, né? Não é o idioma que tem lá uma grande coerência da escrita com a fala. Então é por isso que é levado tão a sério, é por isso que é algo tão desafiador para eles, né? Para nós é a gramática, então não é à toa que quando a gente vai para a escola a gente estuda gramática pra caramba, mas para eles é o spelling, né? Hum. E continuando aqui, então. Você vai mostrar o alfabeto, quanto a isso não tem segredo, né? Você faz a leitura com o aluno aqui, lê a pergunta, do you know the alphabet? Um, lê o alfabeto com ele, né? Aqui você mostra então o que significa a pergunta, but do you know how to spell it? Se o aluno falar que já sabe, conheço, já sei, você já pergunta, faz ele a pergunta antes, e aí, depois que ele lê a pergunta, ele, ok, então agora me mostra que você sabe. Não é como se você tivesse, vai lá então, Brito, você não está tirando o aluno, tá? Você não está fazendo hora com a cara dele. É para ele realmente mostrar o que ele sabe e você corrige só se necessário. Só que lembrando, correção de para quem está falando algo, ela vem depois da pessoa falar. Só que alfabeto é uma coisa muito grande, né? Então, mas a pessoa está indo num ritmo bacana ali. A, B, C, D, E, F. Sei lá, falou errado. Você guarda para você. Se ela continuar, você guarda para você. Agora, se ela travou aqui, ela ficou. Aí você fala, não deixa ela travar também. Mas se ela ainda manteve um ritmo, se ela conseguiu manter um ritmo legal, não fique interrompendo, tá? Assim como você não deve fazer em nenhuma situação de que o aluno está falando. Não fique interrompendo, tá? Então é isso, basicamente, tá? Depois você vem para a parte aqui do attention, né? Porque tem os new verbs. Ô, Dante, você não foi pro banho ainda? Ô, filho, não, você vai pro banho assim que a Clarice sai. Aí depois, prioridade, né, filho? Prioridade, velho. E aí você vai ler aqui então os new verbs com a pessoa, to spell, to know. Aqui é legal que você já consegue começar a mostrar que essa coisa da coerência, né? De não ter muita coerência escrita com a fala, você já consegue usar o exemplo do to know aqui. Você consegue mostrar para o aluno que se você tira a letra K, qual palavra que isso vira, né? E aí o aluno vai falar, que é o now, se ele não souber falar, você mostra ele, ó, a palavrinha que a gente já viu, né, para falar agora, é now, né, now. E agora se eu coloco o K, aí é no. Então é como se a letra muda, ela fosse um acento. Então ela serve para algo, né? É legal que você até deixa o aluno um pouco mais e esse é excelente de você conseguir ele. Você deixa o aluno dessa forma, né, pensativo desse jeito e ainda consegue mostrar uma curiosidade bacana.
Leia os exemplos. Claro que se o exemplo é uma pergunta, você tem que fazer com que ele responda essa pergunta também, né? Ajudando quando necessário, claro. E, e é isso aí. Você faz responder as perguntas. E aí a gente vem para a parte do alphabet, porém com os exemplos, né? Então, A as in apple, B as in ball. Aqui você mostra para o aluno que é como o nosso B de bola, T de tatu, D de dado, da mesma forma que a gente costuma fazer isso para facilitar o spelling no português, né? Em inglês, esse é um dos jeitos de fazer. Sempre mostra que é um dos jeitos, tá, pessoal? Até porque é só um deles mesmo. Em vídeo, inclusive, vai aparecer uma outra forma de fazer isso. Então, justamente sabendo que vai ter o vídeo, aí você fala que é um dos jeitos, tá? Por isso que é importantíssimo vocês, teachers, prepararem a aula. E ainda mais importante conhecerem bem o material, né? Senão a sua preparação de aula ela vai tomar muito do seu tempo também. E você não quer isso, eu também não quero isso para você, né? Até porque, que não, a preparação da sua aula é meio que um momento que você está trabalhando por fora do seu horário de trabalho, sabe? É assim para todo teacher, né? A gente continua trabalhando meio que por fora do nosso horário de trabalho e ninguém gosta disso. Vamos ser sinceros. Você pode adorar dar aula, eu amo, eu faço isso há mais de década, mas preparar a aula é um negócio que, pô, eu gosto de que isso não me tome muito tempo. A única forma disso não me tomar muito tempo é eu conhecendo bem o material. Tem duas formas de eu conhecer bem o material. Eu dando bastante aula, eventualmente eu vou conhecer bem, e se eu não tenho muitas aulas para passar, que eu não use isso como algo para eu me acomodar, que eu esteja sempre usando o material, sempre preparando novas coisas. E por falar em preparar novas aulas, pessoal, por favor, não se esqueçam, vocês têm que me manter participativo nas coisas de vocês. Não adianta só eu tentar participar. Então, se você preparou um tipo de aula diferente, se você teve uma ideia diferente, não tem problema, você tem total liberdade para passar, mas me mostra o que está sendo passado, eu posso te ajudar, inclusive, com outras coisas, né? E também, inclusive, isso pode servir de dica para mim. Isso pode servir como, tipo, olha, Edson, seria legal você fazer esse tipo de aula aqui com seus alunos. Eu fiz e deu super certo, tá? Então, não deixem de me mostrar. Vocês podem passar coisas a mais, vocês devem passar coisas a mais, né? Até porque isso ajuda demais a manter os alunos interessados. Porém, não é sem a minha autorização, não é essa palavra que eu queria, mas não sem eu saber, vamos dizer assim, tá? É, é de extrema importância isso, tá bom? Eu super confio nos professores que trabalham comigo, admiro demais o trabalho de vocês, vocês não estariam aqui caso contrário, porém, tem coisas que a gente precisa manter alinhadinha, né? Na verdade, tudo a gente precisa manter alinhado, mas o que eu tô querendo dizer é que algumas regras, por assim dizer, a gente precisa muito delas, porque senão eu não consigo garantir a qualidade para o aluno. E querendo ou não, quando o aluno me procurou, ele procurou a mim, ele procurou o meu método, né? E confiou que outro professor fosse passar algo tão bom ou até melhor, que é o que a gente espera, quanto o que ele teria comigo, ok? E você só vai conseguir garantir isso com a minha ajuda, tá bom? E eu só vou conseguir garantir que eu vou melhorar sempre também com a ajuda de vocês. Então é isso aí. Beleza, sobre passar o alfabeto não tem segredo, não preciso ficar explicando cada letra aqui. A diferença é que tem um aqui, ó, I as in I, porque a dica de como pronunciar a letra I é como que fala eu em inglês, né? I. Então aqui você pode usar isso até como brincadeira com o aluno, e não tem foto justamente porque ele se imagina, né? Ahm, então passou tudo aqui, a gente vem para a parte do how do you spell it? Então aqui fala now that you know a lot of different words, let's spell them. E no caso, voltar aqui e agora o aluno vai soletrar as palavras que ele aprendeu aqui com o nosso alfabeto, tá? Então, sei lá, fulano, how do you spell apple? E o aluno tem que falar A-P-P-L-E, apple. Você pode dar a dica do double P? Claro, tá? Aí aqui você, enfim, aqui você dá seu show, você faz a aula,
acontecer ali de forma mais divertida, de forma mais interessante, de acordo com o aluno que você tem, né? Você pode passar curiosidades sobre alguma palavra, fazer perguntas. Hoje, por exemplo, eu dei aula para um aluno que gosta de videogames, e aí eu perguntei, What's your favorite zombie game? Né? Ele me contou, enfim. Foi uma perguntinha ali e tal, mas já fez a gente conversar mais. E essa pergunta foi, inclusive, para otimizar o uso do tempo, né? Porque ele faltava 2, 3 minutos ainda para acabar a aula. Eu queria usar esses 2, 3 minutos, então eu fiz essa pergunta. Ah, e aí a gente vem para os vídeos. A gente tem um vídeo aqui que é basicamente o aluno só assistir, tá? Você consegue passar algumas curiosidades dentro do vocabulário novo que tem no vídeo. Eu não vou clicar nele aqui agora, mas vocês sabem bem como funciona vídeos, né? A gente já está no bônus chapter 1 aqui. Então, se você ainda não está sabendo interagir bem com os vídeos do livro, está tendo dúvida em como passar eles e tudo mais, como que você pode tirar melhor proveito, sempre me manda uma mensagem, tá? E o vídeo 2 ele tem uma atividade sobre. Essa atividade ela não está descrita aqui, né? Porque, como vocês sabem, eu não fico colocando instruções no livro, mas essa atividade, o aluno ele vai se deparar com pessoas falando os nomes, né? Na primeira parte do vídeo, esses nomes eles não estão por escrito. Então, desliga a legenda do YouTube também, tá? Caso a sua fique ligada automaticamente. E aí você certifica que a legenda está desligada e você vai pedir o aluno para anotar esses nomes, né, conforme ele ouviu. Você pode repetir para ele ali de umas 3 vezes. Alguns nomes vão estar mais difíceis, mas mantenha um padrão de 3 vezes, que esse é o padrão do Common European Framework, ou seja, de qualquer teste de proficiência que esse aluno possa vir a fazer futuramente, tá? Então o aluno vai ficar meio assim, nossa, mas alguns tão difíceis, repete mais uma vez esse aí. Ó, esse aqui, beleza, eu repito mais uma vez, mas é só mais essa e pronto, para não ser tão rude também, né? Enfim, você vai saber como lidar melhor com o seu aluno, mas peça para que faça essa atividade. São, se não me engano, 13 names, 13 different people, 12 or 13, ok? É porque tem um deles que você vai ver lá assistindo o vídeo, que na hora que a pessoa precisa responder, ela não pode responder e você vai ver o porquê, tá? Então ela seria o number 13, eu acho. E aí depois faz a correção. Talvez não vai dar tempo de fazer tudo na mesma aula, tá? Então, como você sabe que esse vídeo aqui já é uma atividade, o video 2, ele já é uma atividade, certifique de não começar ele caso você tenha pouco tempo, tá? Você só usa ele para mostrar como que ele vai ser. Caso você tenha muito pouco tempo, não começa, não passa ele correndo, tá? Ah, se você tem ali, tipo, uns 10 minutos ainda, coisa que não vai dar tempo de fazer essa atividade aqui, você passa essa, você pula para essa, né? This video will help you with the vowels and much more. Esse é o do Magic E, tá? Assiste ele antes, inclusive. Mas aí você passa esse, só como um encerramento. O game é legal para quando você tem mais de um aluno na turma. Caso você queira juntar alunos de horários diferentes para fazer esse game aqui, legal também, tá? Caso não, caso seja um aluno só, deixa para fazer depois. Fala, ó, esse game aqui a gente vai fazer numa outra oportunidade. E aí, num dia que você precisar revisar o conteúdo de spelling, você volta e faz esse game aqui com eles, tá? O game é autoexplicativo, então não tem... Os detalhes do game estão aqui, né? Então não tem muito o que eu falar, não, tá bom? E aí a gente acaba o bônus Chapter 1, tá? Então, lógico que eu passei tudo aqui de forma bem sucinta, né? De forma rápida até. Eu quero deixar os vídeos ainda mais curtinhos, por assim dizer. Então, hoje eu encerro esse por aqui, né? Um chapter por vídeo eu acho que é o suficiente. Não vou passar muito mais coisas até que eu consiga encerrar essa parte do livro. Eu não vou ficar passando muito mais coisas para vocês, mas caso vocês tenham dúvidas, por favor, me mandem, tá? Não deixem de mandar suas dúvidas, não deixem de mandar o seu feedback. Ah, me conta aí como, se você está fazendo alguma coisa diferente, se você já passa as aulas e já passou esse chapter, se você está fazendo alguma coisa diferente, me conta, eu quero saber, tá? Eu quero aprender com você também. Então, manda lá para mim. E é isso, pessoal. Thank you so much. Remember, any questions you have at any time, just text me. And good luck with your classes. And see you in the next video. Bye.